Allora, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati e riprendiamo i nostri lavori. Allora, cominciamo la sessione numero 3, il portoghese brasiliano come lingua ereditaria, analisi e prospettive, portoghese brasileiro come lingua d'eranza, analisi e prospettiva. E abbiamo come relatori il professor Gianluigi De Rosa e la professoressa Katia D'Abreu Sciulata. Il primo a intervenire è Gianluigi De Rosa, dell'Università e professore associato di lingua e traduzione portoghese e brasiliana presso l'Università degli Studi Roma 3, è stato tra l'altro anche presidente del quinto SIMEP, Simposio Mondial de Estudos Lingua Portuguesa, a Lecce, è stato direttore della cattedra Manuel de Oliveira presso l'Università Unisalento, è co-direttore scientifico della Summer School of Audiovisual Translation e è anche attualmente correttore. Lui ha praticamente un curriculum diciamo molto esteso, diciamo così. È stato anche co-direttore del Centro Lingua Portoghesa Giulia Lanciani, che è stato inaugurato recentemente, ed è stato autore di monografie, articoli, ha partecipato a vari convegni e congressi internazionali ed è specializzato soprattutto nell'ambito della linguistica portoghese e brasiliana e nella traduzione audiovisiva e intersemiotica, ed è anche ovviamente traduttore letterario e audiovisivo. Prego, professore, lascio la parola e ci parlerà delle frasi marcate e strategie di topicalizzazione nel português brasileiro, língua de herança. Prego. Eu agradeço a apresentação e hoje de manhã fizemos a apresentação e a abertura e inauguração do Centro de Língua Portuguesa. Como prometi ao Roberto, eu vou falar em português, porque só que tinha esquecido e mandei tudo em italiano, mas também com a colega Kátia, com quem tenho esse diálogo nessa mesa, é bom também compartilhar em português nossas ideias. Eu vou tentar fazer, já fizemos, claramente a coisa que acontece é que quando se compartilha a tela inteira, se perde contato visual. Isso é aquilo que eu já vi com os outros, e no nosso caso, e vai acontecer também comigo agora que eu abrir. Podem me confirmar que a tela tem o meu PowerPoint? Se vê? Sim, se vê. Sim. Muito obrigado. Então, eu vou começar a falar das construções de tópico marcado no português brasileiro de língua de herança. E, claramente, essa comunicação entra dentro de uma análise e para verificar a presença dessas construções, uma gramática de manutenção de traços e construções dentro do português brasileiro, nos falantes heritage, de português brasileiro, língua de herança. Esse é um projeto, essa comunicação faz parte de uma análise de mão dupla, também de um projeto editorial em coautoria com a Vânia Castro Galvão, e que analisa uma série de fenômenos sintáticos, não apenas as construções de tópico marcados. O corpus e o corpus Imbriani, um corpus que foi realizado em Lecce em 2009, e tem uma seção escrita e uma seção oral, coisa que eu preciso definir já desde agora, que eu vou fazer a minha análise na parte escrita. Então, isso não pode ser, um elemento que é bastante importante, e pelos resultados dessa primeira análise em relação às construções de tópico marcado. Mas as construções de tópico marcado não são únicas construções marcadas em português. Definimos construções marcadas aquelas construções que indicam alterações nas correspondências funcionais típicas por meio de marcas linguísticas, ou seja, por meio de elementos do código linguístico não presentes em estruturas não marcadas. E falamos de mudança na entoação, em termos de realce, ruptura prosódica, e da ordem canônica das palavras. Então, estamos falando de organização temática e de estrutura informacional, na maioria dos casos, topic and focus. E ordem inversa, verbo-sujeito, estrutura de deslocamento à esquerda e de topicalização, aqui na periferia esquerda da frase, estrutura de deslocamento à direita, o antitópico, e as orações crivadas. As construções do primeiro ponto e do último ponto não serão objeto dessa minha fala. Se trata de um fenômeno sintático discursivo que se relaciona à interface sintaxe pragmática. Nas frases não temos apenas um sujeito sintático, mas também um sujeito do discurso, um tópico, aquilo de que se fala.
E aquilo que se diz de algo, aquilo que se informa de algo, que se predica de algo, é o comentário, ou rema. Utilizamos tópico e comentário, o tema e rema, de uma certa forma, por alguns aspectos, podem ser sobrepostos, não em todos os aspectos da organização temática. Eu faço um exemplo para poder entender, também a alunos, então é preciso dar umas ideias de o que é uma estrutura, um tópico, uma estrutura com um tópico marcado, que podemos ver à esquerda. É um exemplo de anacoluto, de tópico pendente, italiano, temas suspeso, em inglês, ending topic. Do lado direito, temos uma estrutura de tópico não marcado, sujeito-predicado. Como vemos na esquerda, temos o sujeito do discurso, que é o tópico que está na periferia esquerda, e um comentário, uma sentença-comentário que retoma a estrutura sujeito-predicado. Eu gosto de maçã. Sobre essas estruturas de construções marcadas estão começando a ter muito espaço dentro das gramáticas contemporâneas. Se pensarmos que nas gramáticas do português europeu, tanto a da Maria Helena Mira Mateus e da Gulbenkian, do Raposo e outros autores, temos inteiros capítulos sobre as construções marcadas. Isso porque essas construções estão sempre mais sendo utilizadas pelos usuários da língua, tanto nos gêneros escritos, quanto na fala, tanto em contextos monitorados, quanto em contextos não monitorados. Eu iria voltar sempre para dar uma ideia, que temos, de novo, uma construção de tópico não marcado, onde o sujeito e o tópico coincidem. Essa tua amiga conhece bem o Rio de Janeiro, não há nenhum tipo de ruptura. Eu aqui fiz uma ruptura, mas não há ruptura, não há espaço, não é uma vírgula, não há nada. Então, essa tua amiga conhece bem o Rio de Janeiro. Aqui temos o sujeito que coincide com o tópico e o predicado que coincide com o comentário. Nessa outra estrutura, esse aqui é um caso de topicalização, em que temos o elemento que está na periferia esquerda, que deixa uma categoria vazia. Então, não há apagamento, não há objeto nulo, mas é uma categoria vazia, e temos uma estrutura marcada. O Rio de Janeiro, que é aquilo de que se fala, nós só conhecemos no ano passado. Aqui temos uma topicalização de objetos diretos, de um argumento interno. Essas são as típicas construções de tópico marcados que encontramos na língua portuguesa, tanto no português europeu quanto no português brasileiro. São diferentes. Eu não vou entrar no específico, mas podemos dizer que, do ponto de vista de um contínuo de conectividade sintática, temos na parte alta uma conectividade sintática quase nula, fraca, e que cresce até o último, que temos as construções em tópico sujeito. Dentro do contexto do português brasileiro neostandard, as construções que mais caracterizam o português brasileiro são a deslocação à esquerda de sujeito. Eu não escrevi, normalmente, quando se analisam essas construções em italiano, mas também em português, se fala de deslocação à esquerda, ou deslocamento à esquerda clítica, ou clítico. Porque a retoma é quase sempre um clítico, tanto para o objeto direto como o objeto indireto. O que acontece? Que no português brasileiro nós podemos ter também a deslocação esquerda de sujeito com retomada. Essa é a diferença. Por que deslocação esquerda de sujeito? Também em italiano nós temos, mas com a ruptura entoacional, com essa ruptura prosódica que dá a ideia de o tópico na periferia esquerda e a retoma com o sujeito nulo. Maria adora il cioccolato. Essa pausa, essa ruptura prosódica nos dá a ideia que temos uma topicalização à esquerda com retomada de um sujeito nulo. Pelo que se refere ao tópico sujeito, o tópico sujeito é a única construção sobre a qual vou deixar um pouquinho vou falar um pouquinho, porque é uma construção típica do português brasileiro. Temos o elemento, o locativo, o genitivo, que se muda, de uma construção de topicalização com perda do elemento da preposição do sintagma preposicionado do locativo, do genitivo. Nessa casa bate bastante sol. Nessa casa perde o primeiro elemento, não tem mais pausa e realce, ruptura prosódica, tem concordância verbal, tudo
dá a ideia que se trata de um sujeito sintático. E quando vamos fazer todos os testes, tipo transformar a frase, vamos ver que não é possível. Então, descobrimos que se trata de um tópico-sujeito. Mas a concordância nos dá uma série de informações que podem implicar. Por isso, essa construção, a partir de Eunice Pontes, vem sendo chamada de tópico-sujeito. Essa construção, assim como encontramos, não, por enquanto, não se registra no português europeu. Pelo que se refere à construção à deslocação de sujeito com retomada de sujeito, a Inês Duarte afirma que é possível também encontrar esse tipo de construção também no português europeu. Mas, dentro dos seus estudos tipológicos, nunca encontramos explicações sobre essa estrutura. Mas tem exemplos em que ela afirma que a característica do português brasileiro é de apresentar essa construção tópico e sujeito com retoma de sujeito dentro da sentença comentário, sem ruptura, sem pausa. Maria, ela gosta de cinema. Essa construção, conforme a análise da Inês Duarte, seria típica do português brasileiro, enquanto no português europeu é possível essa construção, mas com uma pausa. Sobre o fato, essa distinção, pausa, não pausa, ruptura prosódica, e que também tem uma discussão muito ampla, que vê de um lado quem define a presença da pausa como elemento importante para identificar a topicalização, e quem, no momento em que falta a pausa, isso poderia implicar o fato que se trate de o pronome que retoma, se trata de um pronome que está em processo de criticização. Eu fico com Lambrecht, que define que nos critérios para poder encontrar os casos prototípicos de topicalização e de deslocamento é principalmente o primeiro critério, isto é, a presença na periferia esquerda de um constituinte. Esse é o primeiro, segundo Lambrecht, desculpe, o critério necessário, o único que está sempre presente. Vamos ver naquilo que compete à nossa análise. Nos nossos dados, claro, falamos que é uma amostra escrita, encontramos uma série de ocorrências, muitas, encontramos 11 ocorrências, e mostrando que temos 4 ocorrências de tópico pendente, uma ocorrência de tópico pendente com retomada, 4 topicalizações e 2 deslocamentos à esquerda. Qual é a coisa interessante? Em termos de porcentagem, podem ver, tópico pendente e topicalização são aquelas mais utilizadas como estratégia. Temos deslocamento à esquerda, também tem 2 casos, e uma ocorrência de deslocamento de tópico pendente com retomada. Do ponto de vista da organização temática e da estrutura informacional, quais foram os resultados? Nós utilizamos uma divisão, uma distinção utilizada por Frascarelli e Hinterholtz, baseando também nas teorias do Givon, definindo tópicos e os tópicos em tópicos tematizadores, ou shifting topic, que indica a mudança de tópico discursivo. Isso também é um elemento muito importante, porque normalmente quando se fala de organização temática, a parte do locutor, normalmente se fala de que, quando se fala de tópico, que o tópico corresponde também à informação dada, aquilo que é compartilhado. Agora, o shifting topic, de uma certa forma, introduz um tópico novo, uma mudança de tópico discursivo, de uma certa forma, pode ser compartilhado ou não como informação, no sentido que pode fazer parte das informações compartilhadas pelos locutores. Mas o tópico tematizador, o shift topic, então, indica uma mudança de tópico discursivo. Depois temos tópicos contrastivos, que, de uma certa forma, é uma resposta que não satisfaz completamente a perguntas. Então, estamos falando que os tópicos contrastivos, mas também a maioria dessas construções podem ser uma resposta ou uma retomada de um tópico já utilizado. Tanto os tópicos contrastivos que os tópicos familiares, que é aquele que mantém a referência ao elemento já proeminente no discurso anterior, são mais ligados a uma informação dada, já presente, também no contexto anterior
do traço da construção que nós analisamos. Vamos ver as 11 construções que encontramos. Como pode ver, a maioria são as topicalizações são todas shifting topic. Então, são todas mudança de discurso. E outra coisa interessante, estão vendo todos locativos, no caso da segunda, da terceira e do quarto caso, e no caso da primeiro, é um objeto direto que deixa uma categoria vazia. Em todos os quatro temos uma categoria vazia e o elemento deslocado na periferia esquerda. Pelo que se refere ao deslocamento à esquerda, temos um caso claramente com retoma de um epíteto, e no primeiro caso é uma retoma que é um sujeito nulo. Temos aqui as reticências, porque nesse caso eu analisei e interpretei as reticências como uma pausa, como uma ruptura que corresponde a uma ruptura prosótica na fala. Claro que eu tenho que seguir, preciso de interpretar aquilo que o locutor, nesse caso, escritor, quem registra, redige o texto, e essas reticências me dão essa ideia. No momento em que não tem retoma, eu posso indicar esse deslocamento à esquerda desse sujeito com um sujeito nulo. Meus desejos, eles são tantos. Seria um deslocamento à esquerda prototípico, vamos dizer, no português brasileiro. Nesse caso, é um deslocamento à esquerda com retoma de sujeito nulo. Essa construção, assim como se lê aqui, é presente também no italiano e no português, então, em línguas que podemos que definem que são prototipicamente prodropa, então que podem omitir o sujeito, podem omitir o sujeito, então não tem necessidade de expressar o sujeito. Do outro lado, como o tópico pendente com retomada, temos um único exemplo. Interessante que temos o contrastivo corresponde, o contrastivo está com a resposta parcial àquilo que é a pergunta, tanto no tópico pendente com retomada, quanto no deslocamento à esquerda. Quanto tópico pendente, temos shifting topic e familiar topic, e todo shifting topic, então mudança de tópico, no caso da topicalização. Vamos concluindo, dizendo que as construções de topicalização e tópico marcado que se registra na nossa amostra evidenciaram que a preocupação tipológica, que já é presente em muitas pesquisas sobre as construções marcadas no português brasileiro, mas também no português europeu, aliás, o português europeu tem umas pesquisas em andamento realmente tão bem avançadas, investe também o português brasileiro de língua de herança, porque temos que analisar essa manutenção na gramática dos falantes heritage. E, apesar das divergências de ordem analítica, as construções de tópico marcado são um componente relevante, tanto para a compreensão da gramática do português brasileiro no estándar, quanto para a análise da gramática do português brasileiro de língua de herança. E, a tal propósito, podemos hipotetizar que o fato de não se registrarem ocorrências de deslocamento à esquerda de sujeito com retomada de pronome expresso, sem ruptura intonacional, que é típico, porque utilizamos também a definição, aquilo que evidenciou Inês Duarte, do modelo Maria, ela quase morreu de medo, é de estruturas tópico-sujeito, construções de tópico marcado que mais caracteriza o português brasileiro no estándar, deve-se mais ao maior monitoramento relacionado à marcação diamétrica da amostra, é um corpus escrito, do que a interferência da língua dominante, em que não se registram essas construções de tópico marcado no italiano. Nós não temos. Na verdade, sobre a deslocação à esquerda de sujeito em italiano, temos alguns exemplos, mas, do ponto de vista da análise linguística, eu coletei 2, 3 exemplos, mas não encontrei estudos sobre a retoma do pronome sujeito, do sujeito com pronome sujeito. Mas tem casos, mas como ainda não tem um registro oficial, por enquanto, não estou evidenciando o caso, e digo, por exemplo, que na língua dominante, esse tipo de estrutura, pelo menos, não tem a mesma difusão que tem no português brasileiro. Mas, apesar disso, estamos diante de 2 sistemas de entrelaçamento, uma rede bidimensional na qual o sistema dominante e outro sistema, língua de origem, língua dominante, uma e outra competência se revela depender das condições informacionais, sociais e cognitivas. E sobre isso eu tenho certeza que a minha colega, que vai começar agora a falar, porque já acabei, vai ser muito, muito precisa, vai dar uma série de informações de que estão falando. Aqui deixo um pouquinho de bibliografia, peço desculpa pelo caráter, mas não dava para colocar tudo e aumentar o caráter, e agradeço pela atenção.
Muito obrigada, professor, por esta interessante apresentação sob o ponto de vista sociopragmático e das estratégias conversacionais que se aplicam em português brasileiro, língua de herança. Muito, mesmo muito interessante. E agora vamos prosseguir sempre dentro deste âmbito do português brasileiro, língua de herança, com a professora Cátia de Abreu Chulata. A professora é professora e pesquisadora de língua e literatura portuguesa e brasileira na Università degli Studi Gabriele D'Annunzio de Chieti Pescara, na Itália. É licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo, é também tradutora, possui doutorado em estudos linguísticos, histórico-literários e interculturais, com ênfase nos estudos de tradução em âmbito lusófono na Universidade del Salento. Lecionou também em universidades brasileiras, obviamente também italianas, e tem experiência como professora visitante em vários países. As suas pesquisas se situam, sobretudo, na área de linguística, com ênfase nos estudos de português, língua estrangeira, português, língua de herança e, obviamente, no âmbito da tradução. Portanto, deixo a palavra à professora Cátia de Abreu Chulata, que nos apresenta a vitalidade linguística do português brasileiro como língua de herança. Então, eu estava agradecendo a Maria Antonieta pelo convite, agradeço a Universidade de Siena, obviamente, e os colegas que estão aqui e vão me ouvir agora. E se tiver algum problema com a conexão, porque vocês estão parados aí, não sei o que está acontecendo. Alguém pode me avisar no celular, tá bom? Estamos a ver, okay. Sim. Então, muito obrigada. Bom, essa vitalidade linguística aí do português brasileiro como língua de herança tem tudo a ver, obviamente, com a ecolinguística, com um contexto, né, no qual essa língua, esse português brasileiro está inserido. Escolhi essa foto por 2 motivos, porque muitos dos estudos, né, que eu consultei, que eu tenho consultado, tem a ver com os estudos sobre as línguas indígenas minoritárias no Brasil. E acho que essa foto tem tudo a ver com o estudo do português como língua de herança, porque essa ligação com o ecossistema, esse abraço, digamos assim, da criança indígena com a árvore, não é? Por isso que eu fiz essa escolha. E então, o professor Gianluigi, agradeço muito a introdução também que ele fez na minha fala, assim, ele me superestima, né? Então, ele acha que eu vou conseguir o propósito, né, que ele indicou na fala dele. Então, vamos situar um pouquinho, de maneira geral, para depois chegar na questão da vitalidade linguística do português brasileiro como língua de herança. Aqui eu só indico algumas, as primeiras, as pioneiras, né, publicações sobre o português como língua de herança. No específico, aqui havia mais material sobre o português brasileiro como língua de herança. São publicações em que há estudos também sobre o português europeu, porque eles também foram os pioneiros, né, em relação à imigração, em relação à diáspora. Agora, a última referência, que é esse aqui, não dá tempo para mostrar a capa, depois eu mostro para vocês. Esse livro organizado por mim, pela colega Vânia Cristina Casseb Galvão, que é Língua de Herança e Incursões Teórico-Descritivas, Vozes da Comunidade Brasileira em Pescara, que praticamente utiliza um corpus que foi recolhido em Pescara, no período em que a gente orientou uma tese de doutorado sobre o português brasileiro como língua de herança em Pescara, e esse material foi analisado por cursistas de pós-graduação num curso lá na UFG. Agora, saindo do âmbito do português como língua de herança, é necessário lembrar que as nossas referências estão ali já há muito tempo. E nesse estudo de Duarte Soares, que é português, então, sobre a questão do português europeu como língua de herança, ela vai mostrar que os grandes nomes dos investigadores na área de língua de herança, que são esses aqui, principalmente Valdez, Deus Enxu, etc., Maria Carreira, são as figuras, são as referências centrais na definição de falante de herança e das suas implicações pedagógicas. Então, a gente vai se basear em estudos
principalmente dos hispanofalantes nos Estados Unidos e no Canadá. Agora, a questão da definição da língua de herança, quer dizer, é indefinida e é definida. Por quê? Porque depende sempre do contexto, né? A gente não pode falar da questão do português como língua de herança sempre de maneira geral, genérica e definindo de maneira estável e segura. Então, ela é chamada de várias maneiras, né? Língua dos imigrantes, língua ancestral, principalmente em relação aos indígenas brasileiros, língua étnica, língua minoritária, língua não social, até dito por Valdez. Mas língua minoritária é aqui, na verdade, o que nos interessa. Quem é o falante de herança? Né? A gente fala sempre da língua de herança, mas vamos ver quem é esse falante. Segundo Valdez, é aquele criado num lar no qual a língua não é o inglês. Já falei para vocês que aqui o contexto é dos hispanofalantes nos Estados Unidos e no Canadá. É falada e que fala, ou pelo menos compreende a língua e é de algum modo bilíngue nessa língua e em inglês. Agora, já a abordagem de Deus Exu é um pouco mais ampla e mais complexa e leva à não certeza de que a gente falava agora há pouco. Não é novo, obviamente, e é usado desde os anos 70, e o interessante é que ele considera os falantes da língua de herança como um grupo heterogêneo, que vai desde nativos fluentes até não falantes da língua de herança, mas que podem estar a gerações de distância do familiar imigrante. Portanto, o falante de herança, ele está mais caracterizado pelo vínculo cultural do que pela competência linguística, porque ele pode até não falar essa língua de maneira com proficiência. Agora, em sintonia com Deus Exu, eu trago aqui para vocês também o contexto francês e brasileiro, né? Sobre a questão da língua verdadeira, da língua materna, o que é língua materna, o que é língua de herança. Então, partir de indefinições, eu acho que é a melhor coisa, na verdade, para chegar a definições mais restritas e que estejam em sintonia com o contexto que a gente está estudando, né? Então, por exemplo, aqui nesse texto de Achar, afirma que nas sociedades multilíngues, cada indivíduo pratica várias línguas, sem que se possa postular que uma delas seja a verdadeira língua do indivíduo, né? E trago aqui essa referência para quem quiser trabalhar. Tem várias, nesses estudos, nesse link aqui, tem vários estudos sobre a língua portuguesa no mundo. E no Brasil, eu trago aqui a questão das línguas indígenas, falando do conceito da língua ancestral, que pode fazer parte da memória do falante, ainda que ele não a tenha aprendido quando criança e não a domine. Ainda assim, o falante reconhece essa língua como a língua de seus avós, a língua do conhecimento e história do seu povo, aquela que confere a marca de identidade à etnia que ele pertence. Então, eu me aproximei dessas definições para repensar também o português como língua de herança, né? Porque eu acho que há muita identidade em relação a isso. Então, a Moreira Flores também falando do falante de português como língua de herança, também vai dizer que a língua de origem dos pais é a língua de herança do falante de português como língua de herança. Agora, se a gente situar o português brasileiro como língua de herança, a gente vai numa cronologia, né? E André Moroni vai dizer que começou a se desenhar na década de 80. Por quê? Porque o Brasil se transformou num país de imigração em direção aos Estados Unidos, Europa e Japão, né? E, portanto, essa expressão se popularizou na década de 2010. E o primeiro registro desse termo, português como língua de herança, né, acontece em 2009, na segunda Conferência Brasileiros no Mundo. É importante também considerar a perspectiva econômica, né, desse grande êxodo, dessa grande migração, porque para pensar na vitalidade linguística, eu também tenho que pensar na questão econômica, na geração de recursos dessa língua. É só assim que o português, que a língua portuguesa em geral,
vai cada vez mais obter uma vitalidade, apesar de estar já no topo, né, da vitalidade linguística. E Gilvan Miller, né, trago aqui, ele se preocupa sempre de lusofonia, mas da perspectiva econômica, no fato que os blocos têm que se unir para fortalecer, né, o português no mundo. Ele fala de mais de 9 milhões, agora esse texto já está velho, 9 milhões de falantes da língua portuguesa que estão na diáspora, mas são ainda muito mais. E são bases de apoio e criação de interesse para a manutenção e ensino da língua de herança no exterior, tá? Então, isso a gente sabe muito bem, porque há várias escolinhas, né, de português como língua de herança nesses países. Agora, as definições também foram muitas, até muito poéticas, e que atravessa oceanos, que é viva, que coexiste é muito importante. Então, ela é minoritária e coexiste. Isso é muito importante, porque a gente vai falar de língua minoritária, que está num contexto em que a língua majoritária é outra, né? E coexiste porque o contato linguístico é inevitável, como a gente já viu também na fala do professor Gianluigi e também na fala de Mônica Lupetti, em relação aos nossos alunos de português. Aqui a questão de adquirir as duas línguas na infância em contextos divididos entre o espaço familiar e o espaço social. Então, numa posição simultânea e desequilibrada. Então, ele vai ter competências linguísticas nas duas línguas completamente desequilibradas. Isso é o que acontece geralmente. E, portanto, como eu já disse, pensar o português como língua minoritária, em que o espaço público, né, tudo que acontece na comunicação do espaço público, vai se concretizar noutro idioma que não é o português. E como é importante aqui definir essa língua, né, essa língua como espaço de constituição de sujeitos sociais, que não tem nem avesso e nem direito, e que é o lugar da memória afetiva e cultural, principalmente se a gente pensar no português como língua de herança. E isso, essa ligação do conceito de não falante de herança, tem tudo a ver com os estudos, por exemplo, de Christine Revius, que vai trabalhar com a questão do sentimento da língua, mas também com a língua do ponto de vista psicanalítico, né? Porque ela diz que a criança é falada intensamente pelo seu ambiente, e que não há uma só palavra que não seja, ao mesmo tempo, designação de um conceito e discurso sobre o valor atribuído a esse conceito pelo ambiente. Por que eu estou trazendo aqui essas referências transversais, né? Porque, na verdade, é necessário usar paradigmas teóricos de outras disciplinas também para nos iluminar e ajudar na interpretação. Então, e também, principalmente, para fugir dessa camisa de força que se chama bilinguismo. Eu acho muito complicada essa questão do bilinguismo. Por quê? Porque há variáveis no desenvolvimento da competência linguística do falante de herança. A exposição à língua majoritária acontece de várias maneiras. Pode acontecer em paralelo com a língua de herança, né, o chamado bilinguismo simultâneo. Pode acontecer depois da aquisição da língua da família, através do pai, da mãe, dos avós, tios, etc., e é o bilinguismo sequencial. A língua majoritária pode ser totalmente excluída da interação familiar, pode estar presente na comunicação só com alguns membros, ela é usada em simultâneo, é usada somente, pode ser usada só com os filhos, com marido e mulher, e reticências, porque são N possibilidades. E assim as competências e incompetências vão ser diferentes. E muitos estudos, né, sobre code switching, code mixing, vão mostrar isso. Trago aqui um exemplo para vocês. Uma revista muito importante nos Estados Unidos sobre Heritage Language, que mostram que a mudança de língua por parte de crianças, graças à exposição, texto lúdico, 4 crianças que com coreano como língua de herança. Tudo bem, gente? Algum problema? Teve você, por enquanto, um minutinho, teve um blackout. Mas... Uma parada? Bom, tá bom. Se não deu para entender alguma coisa, depois vocês me falam.
Então, trago aqui essa referência dessa análise de 4 crianças que tinham coreano como língua de herança, que foram para os Estados Unidos, e que mostrou elementos sobre a passagem para a língua dominante com entrada numa escola inglesa. Aqui eu trago a referência no Heritage Language Journal, e os resultados vão mostrar que, enquanto o uso do coreano diminuía e aumentava a utilização do inglês, a quantidade de palavras code mixing manteve-se estável ao longo do tempo para todos os filhos. Portanto, a mistura de código não é um indicador de competência linguística enfraquecido. Agora, esse é um estudo específico, né, de Heritage Language. Isso a gente já sabia com outros estudos. Então, é isso que é interessante, a gente pegar estudos que vêm da sociolinguística, que vêm da ecolinguística para iluminar as nossas análises. E já Beruto, aqui a gente traz o que ele diz sobre o que é alternância de código, e é importante compreender também por que o falante usa, né, essa alternância de código. Então, uma situação que uma referência de Fishman, o repertório, um exemplo é o repertório diglótico escola versus família, né? Ele vai sublinhar também, Fishman também vai sublinhar, como os falantes plurilíngues desenvolvem o hábito de falar um determinado assunto X numa determinada língua. Por quê? Porque conheceu esse assunto na língua X. Porque sabe que quer ele, quer os seus interlocutores conhecem o léxico especializado desse assunto na língua X. A outra língua do seu repertório não possui os termos técnicos adequados, ou pelo menos o falante não sabe, ou não tem certeza de quais sejam os termos técnicos na língua Y. Ou então, porque pode parecer esquisito ou não apropriado falar de determinado assunto numa língua diferente. Então, a questão é erro, não é erro, é natural. O contato linguístico leva a isso, né? A convivência com várias línguas leva a isso. Acho muito importante, portanto, pensar o português brasileiro como língua de herança, segundo uma perspectiva da ecolinguística, né? Porque, assim, trazendo a contribuição de Salicocco Mufwene, quando ele diz, ele tem essa visão ecológica da língua, dizendo que é uma espécie de parasita, cuja vida e vitalidade dependem dos atos e disposições de seus hospedeiros, ou seja, os seus falantes, sobre a sociedade que formam e sobre a cultura em que vivem. Então, olhar os seus hospedeiros, os falantes de herança, do português brasileiro como língua de herança, dentro da sociedade em que estão, né, e saber qual é a consideração também que eles têm pela própria língua e a sociedade na qual eles estão inseridos, que consideração tem da língua deles. Portanto, a habilidade psicossocial pode contribuir para a vitalidade linguística do português? E aí essa é uma provocação para o meu colega Gianluigi De Rosa, né? Então depois a gente conversa sobre essa questão. Agora, a vitalidade do português está ali no Ethnologue e ninguém pode contestar em relação à questão numérica do português no mundo, com o crescimento que vai acontecer principalmente em Angola e em Moçambique nos próximos anos. Agora, o termo de vitalidade linguística, como a gente sabe, é referido ali, nasce no âmbito da geografia linguística e adquiriu um conteúdo semântico duplo, né? A gente pode falar de vitalidade linguística em relação à linguística interna e vitalidade sociolinguística referida à linguística externa. Então, Beruto afirma que, segundo Dessler, são dois os fatores principais da sobrevivência, não manutenção, a gente fala manutenção da língua de herança, sobrevivência, né, como um ser vivo de uma língua. Então é importante agora a gente pensar nessas definições, pensando na língua de herança. Então, depende do quê? A posição de uma comunidade de fala na sociedade, ou seja, a relação entre a importância daquela comunidade linguística e aquela de outras comunidades comunicativas na hierarquia. E a transmissão intergeracional, porque sabemos, por meio de muitas descrições, que as línguas ameaçadas se transformam em línguas moribundas, porque os pais não transmitem a própria língua minoritária aos filhos, nem eles querem aprendê-la como primeira língua. Quer dizer, o que se fala aqui sobre vitalidade linguística, né,
já se falava muito antes, nós estamos falando sobre o português como língua de herança ultimamente. Então, é preciso compreender qual é o valor simbólico e real do português como língua de herança, que é uma língua minoritária, dentro da comunidade que acolhe, que recebe essa comunidade. Então, segundo a teoria da morte das línguas de Sassi, os fenômenos agentes no processo de decadência e extinção são os seguintes, né? A gente tem fatores extralinguísticos, que são os históricos, políticos, etnossociais e econômicos. Então, a gente pensa na condição do falante de herança, que condicionam o conjunto de escolhas, os comportamentos e usos linguísticos, que se concretizam em mudança, reduções, flutuações da morfossintaxe, fonologia e léxico da língua. Então, quando eu fui retomar essas questões aqui, teóricas, eu vi ali o falante de herança, vi a fala dele misturada, vi toda aquela condição de falantes que não querem perpetuar, continuar a transmitir a língua aos filhos, vi aquelas condições que eu conheci de filhos que não querem ter o português como língua de herança. Portanto, nós temos uma subordinação social que leva a uma avaliação sociopsicológica negativa, consequentemente, uma restrição sociolinguística dos usos e a decadência linguística. Por isso, a parte funcional, a proficiência linguística do falante de herança vai se perder no tempo. O Grupo Unesco, portanto, já nos ajudou a dizer como é que funciona a sobrevivência da língua. Então, esses são elementos importantes. E aqui estão, principalmente, a questão populacional. Então, a gente tem que ver também qual é a quantidade, né, dessas comunidades de fala. Temos que ver também, importante, as políticas linguísticas são fundamentais e a produção de material didático também. E aqui a questão em que nem todos os falantes de herança têm a possibilidade ou vontade de frequentar aulas, né? A resposta está lá no teórico da vitalidade linguística, como nós já vimos. Portanto, a gente pode pensar no perfil do falante de português brasileiro como língua de herança, que são os migrantes, né? Então, são os que aceitam e se integram à nova cultura por completo, assimilam a nova cultura, mas mantêm sua identidade cultural e linguística nativa, e os que rejeitam o contexto sociolinguístico em que se encontram. Mas, seja qual for o perfil do falante que vive fora do seu país de língua portuguesa nativa, todos acabam por contribuir para a evolução do idioma, assim como lhe prolongam a vida. Então, aqui é o seguinte: que o falante de português brasileiro como língua de herança contribua para a evolução do idioma, que as mudanças linguísticas que vão ocorrer nos contextos da diáspora ajudem a essa evolução e contribuam para a vitalidade do ponto de vista linguística, numérica, mas também a vitalidade sociopsicolinguística, né? O empoderamento, o perceber que aquela língua é um valor a ser preservado. E a propósito disso, Vieira nos diz que os mais conservadores podem enxergar as mudanças como ameaças à integridade da língua, né? Enquanto outros especialistas das ciências da linguagem preferem conceber as mudanças como um movimento natural da evolução linguística. Eu sou desse partido aí. Agora, os dois fatores fundamentais, na minha opinião, e segundo o que eu disse até agora, para a vitalidade linguística do português brasileiro como língua de herança, é o empoderamento através da alfabetização e, portanto, dar a possibilidade ao falante de herança, às comunidades na diáspora, de continuar a estudar, a se alfabetizar em língua portuguesa. E uma coisa fundamental que a alfabetização sozinha não vai dar é a geração de economia local com o Brasil. Por quê? Porque no ponto 1, a gente vai dar esse empoderamento do ponto de vista da segurança do uso linguístico. No ponto 2, que a gente vai dar para a sociedade que acolhe os migrantes
os falantes de herança, vamos dar uma ideia de possibilidade de geração de economia também local. Então, quem acolhe vai olhar a comunidade migrante como um potencial para a própria economia e também para a própria cultura. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Não sei se eu fiquei no tempo. Sim, tudo bem, não se preocupe. Fiquei? Porque quando eu apresento com o Gianluigi, eu tenho sempre medo, porque ele assim, é perfeitíssimo no tempo de apresentação. Muito obrigada por esta apresentação, digamos, poliédrica, no sentido português, brasileiro, língua de herança. Muito obrigada.